Nesse dia do trabalho, eu vou te ajudar a escolher a melhor roupa para utilizar naquela entrevista de emprego, para aquele cargo que você sempre sonhou na sua vida. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te dar várias dicas incríveis para conseguir a vaga e causar uma boa impressão aí nessa entrevista. Olá! Eu sou Thaís Mello, sou estrategista de imagem e aqui no canal nós falamos sobre moda, estilo e comportamento. E o assunto do vídeo de hoje, como você já pôde ver nessa introdução belíssima, hoje é o dia do trabalho e eu decidi trazer esse vídeo para ajudar centenas de milhares de mulheres que estão por aí tentando uma vaga de emprego. E sim, existe uma forma correta ou então menos incorreta de se vestir para uma entrevista de emprego. Afinal de contas, é uma das partes mais importantes da vida de um ser humano, né? O emprego. Nós passamos a maioria do nosso tempo trabalhando e não há nada mais importante do que saber se colocar, saber se posicionar através da sua comunicação visual, ou seja, a sua imagem pessoal. E nesse vídeo terão várias dicas incríveis para te ajudar. E vamos ao primeiro tópico desse vídeo. A formalidade, ou melhor, o nível de formalidade do emprego, do cargo que você está se candidatando. Se você foi convidada para uma entrevista de emprego, obviamente espera-se que você saiba qual é o cargo, qual é a empresa e qual o nível de formalidade, mas esse terceiro aspecto pode não ser muito comum, pode não ser muito simples de identificar. E eu vou te ajudar aqui a analisar alguns pontos aí que vão te ajudar a definir qual é o nível de formalidade dessa empresa, desse cargo e por aí vai. Mas antes de tudo, eu preciso que você entenda que, independentemente do nível de formalidade, você precisa estar impecável. Sim, o cabelo muito bem alinhado, a sua make muito bem alinhada também. E nós iremos falar sobre todos esses aspectos um pouco mais à frente nesse vídeo, tá? Mas que você tenha a ciência de que você precisa estar impecável, como se fosse um dos dias mais importantes da sua vida, porque de fato é para muitas pessoas, né? Às vezes é aquele emprego dos sonhos que você sempre quis e você vai brilhar, você tem que brilhar nesse dia e causar uma ótima impressão. E existem vários tipos de trabalhos e níveis de formalidade diferentes para cada um deles, mas existem três tipos, três níveis de formalidade que são os mais comuns que nós encontramos aí nos cargos que nós temos aí vagas de emprego pela internet, pelo mundo afora. Nós temos o nível casual, o nível formal e o nível de gala. Sim, e eu vou explicar ao longo do vídeo o que são cada um desses níveis de formalidade, como você pode se adequar para conseguir passar a imagem certa para cada cargo que você se candidatar. Nível de formalidade casual. Thaís, o que seria isso? Calma que eu vou te dar exemplos aqui de trabalhos que têm esse nível de formalidade bem baixo. Balconistas, atendentes de lanchonetes, por exemplo, caixas de supermercado, professoras de educação infantil, todos esses trabalhos têm um nível de formalidade casual, ou seja, o nível mais baixo de formalidade. Por quê, Thaís? Imagine uma professora infantil. Na grande maioria das vezes elas estão de uma camisa, uma t-shirt, ou então uma camisa polo como essa, que é o uniforme ali, a camisa da escola, por exemplo, e uma calça legging, ou então uma calça jeans, ou então algo que seja bem confortável. Elas estão de tênis, sapatilha, às vezes elas ficam descalças ali para brincar com as crianças, então o nível de formalidade é muito baixo, porque elas precisam de conforto acima de tudo. E cá entre nós que nenhuma criança vai ficar te julgando pelo que você veste. As crianças, elas são muito puras de coração, tá? Então, existem certos tipos de trabalho que nós não precisamos de uma formalidade tão alta. Então, se você está se candidatando a ser, por exemplo, uma atendente de uma lanchonete, a pessoa que vai ali tirar os pedidos, uma garçonete, por exemplo, de um restaurante super casual, que não tenha uniforme, por exemplo, se tiver uniforme, você vai vestir o uniforme, ok? Mas que você esteja ciente do nível de formalidade que o local exige, que aquele cargo exige, porque isso vai impactar na hora que você irá se vestir para a entrevista de emprego, porque se você for se candidatar a uma entrevista, ou melhor, a um cargo, né, melhor dizendo, de emprego, que seja algo mais informal e no dia da entrevista você vai completamente montada de blazer toda arrumadona,
pode causar a impressão de que você não está apta para aquele trabalho. Eles vão falar, essa mulher está esperando muito mais, provavelmente a pretensão salarial dela é muito acima do que nós vamos oferecer, então vamos deixá-la de lado para uma outra oportunidade e vamos focar em alguém que tenha mais o perfil. Então, essa não é a intenção. Nós queremos que você dê match com aquela vaga de emprego e para isso você precisa se adequar ao nível de formalidade. Então, se você for para uma entrevista com um emprego, um cargo, uma empresa que tenha um nível de formalidade muito baixo, que seja o casual, eu preciso que você se vista adequadamente. E eu vou dar aqui inspirações de looks para você utilizar aí nesses empregos, né, nessas entrevistas que são focadas mais nesse nível de formalidade, ok? Agora vamos para o segundo nível de formalidade, que é o estilo realmente formal, uma vestimenta formal. E o que isso quer dizer, Thaís? Calma. Pense em uma advogada. Pensou? Pense em alguém que trabalhe no ramo executivo, a galera que trabalha com negócios de ações, com vendas de ações, mercado financeiro, todos os cargos ali envolvendo o meio corporativo, ou até uma professora de educação superior. Dessa vez, né, de um ensino superior aí, de uma universidade, ok? Pode ser um doutorado, um mestrado. Então, nós temos aí um outro nível de formalidade, nós passamos para o nível formal. E qual seria a vestimenta adequada para esse tipo de emprego? Para esse tipo de empresa, esse nível aí hierárquico, seria uma vestimenta formal. Então, você jamais utilizaria uma legging, por exemplo, para esse tipo de entrevista de emprego, embora eu não indique a legging em nenhum nível de formalidade, tá? Embora aí tenham pessoas que trabalham de legging e camisa, para entrevista de emprego eu não indico, tá? Vai na calça jeans que ela é muito mais versátil e ela também vai passar um ar um pouco menos desarrumado, de certa forma, ok? Mas no nível formal, nós temos aí as boas alfaiatarias que vão representar muito bem a tua comunicação visual para esse cargo de emprego em específico. Então, pense como uma advogada. Se você está aí fazendo uma entrevista para ser sócia de um escritório de advocacia, por exemplo, você tem que pensar como uma boa advogada, não se nivele por baixo, ok? Se nivele no alto, acima. Então, como os grandes advogados, as grandes advogadas aí do mercado se vestiriam? Como essas pessoas se apresentam? Qual é a comunicação visual dessas pessoas? Você precisa ir para essa entrevista de emprego vestida de acordo com esse nível de formalidade. Então, camisas sociais, mocassim, escarpins, né, fechados ali, tradicionais, com bico fino, com bico arredondado, não importa. Você pode também investir em calças em alfaiataria, vestidos alfaiatados, blazers e tudo que vocês puderem imaginar do mundo aí do estilo formal, do estilo clássico, melhor dizendo, ok? Então, o nível de formalidade é mais alto para determinados tipos de emprego e isso é natural, faz parte do ofício. E nós vamos agora ao terceiro nível, que é o mais alto nível de formalidade, que são os trajes de gala. E você vai me perguntar, Thaís, como que alguém vai se vestir com um traje de gala? Calma, sabe aquelas pessoas que trabalham em restaurantes de alto luxo, restaurantes muito refinados e conceituados, onde só pessoas com muito dinheiro, né, que frequentam esses lugares, esses restaurantes que os milionários, bilionários frequentam? Então, jogadores de futebol, por exemplo, essa galera tem muito mais grana e, consequentemente, a comunicação visual do local vai ser um pouco mais elevada, mais refinada e requintada. E é aí que entram os trajes de gala para as pessoas que irão servir esses profissionais, essas pessoas que estarão ali, né, no meio dessa sociedade, inserida dentro desse contexto social. Então, os maîtres, por exemplo, desses restaurantes vão ter uma vestimenta a rigor, muito bem vestidos, com trajes um pouco mais clássicos. Se for uma moça, por exemplo, aquela moça que eu me esqueci agora o nome, qual é o nome que se dá, que conduz os convidados à mesa, é uma promoter de eventos, por exemplo, principalmente se for uma promoter de eventos de gala, de alto nível, eventos aí para pessoas mais abastadas financeiramente, essa moça irá se vestir com um traje de gala, então um vestido de festa, um vestido de noite. É claro que na entrevista de emprego você não precisa ir com um vestido com uma cauda enorme, parecendo uma princesa, ok? Parecendo da realeza britânica.
Não é isso. Mas você sabe que o nível de formalidade para esse cargo, para esse trabalho, é altíssimo. Então não faz o menor sentido você ir de tênis, t-shirt e calça jeans, ok? Como seria esperado de uma pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego para um trabalho que não exige um nível de formalidade tão alto assim. Então você vai precisar estar muito bem alinhada, ok? Com uma vestimenta para impressionar, porque exige-se, espera-se que pessoas que estão se candidatando para esses determinados cargos, para atender pessoas muito influentes, políticos muito influentes, se você vai ser ali uma secretária de um político, se você vai ser ali uma pessoa de cargo de confiança, de alguém que tem muito poder, que tem muito dinheiro, espera-se que você se vista à altura, não é verdade? Então nós não estamos falando aqui de acepção de pessoas. É claro que não, todo trabalho é digno, ok? Que isso fique bem claro nesse vídeo. Mas nós não podemos negar que existem níveis de formalidade diferentes de vestimenta para cada um desses trabalhos e não existe algo certo ou errado. Existe apenas aquilo que faz sentido ou não para um ambiente ou outro. Da mesma forma também, aquelas pessoas que fazem ópera, que trabalham com ópera, por exemplo, é um excelente exemplo para vocês. Pode reparar, a galera da orquestra sempre está muito bem alinhada. Os rapazes de paletó, vestidos com traje a rigor, as moças também com vestidos volumosos, de gala, bem exuberantes, que trazem esse impacto visual, porque essa é a estética que se espera de uma orquestra, por exemplo. Assim como todas as pessoas que trabalham ali na parte um pouco mais técnica e de ajudar ali os convidados a se colocar nas cadeiras, toda a recepção, as moças da recepção, as promoters, elas se vestem com esse nível elevadíssimo de formalidade. Então aí é um exemplo para que vocês consigam entender a diferença aí entre os níveis de formalidade que você está se candidatando. E se você não tem a menor noção do que eu estou falando, do que significa esses termos que eu trouxe aqui, estilo casual, estilo clássico, estilo elegante e refinado, calma, tem uma playlist completa aqui no canal falando sobre cada um desses estilos, explicando bastante aí sobre como você precisa se vestir, como a sua comunicação visual ela pode ser usada ao seu favor. Então eu vou deixar a playlist aqui para que você consiga aí aprender bastante sobre esse mundo da moda e conseguir entender que a moda não é apenas a roupa que você veste, mas também toda a sua comunicação visual. Outro ponto que também deve ser levado em consideração é que cada empresa ela tem o seu DNA, ela tem a sua comunicação visual. Pense aí em 3 empresas que eu vou falar agora. Se você fechar os olhos e escutar a minha voz e eu pedir que você imagine como seriam vestidos, como as pessoas que trabalham nessas empresas se vestiriam, pense aí como que seria essa vestimenta. A primeira empresa é a Amazon. Pense aí em um entregador da Amazon, por exemplo, pode ser terceirizado ou pode ser da própria Amazon, pode ser também uma pessoa que trabalha ali na parte de marketing. Você deve ter percebido que cada um desses cargos vai ter um nível de formalidade diferente. Então, a galera que cuida lá da parte financeira, da parte burocrática, os assessores, as pessoas que trabalham com esse nível um pouco mais executivo, eu diria, as pessoas vão se vestir com um nível de formalidade mais alto. Agora, o rapaz que faz a entrega na sua casa, o rapaz que vai lá, entrega, grita lá no seu portão, ô fulano, vou te entregar essa encomenda da Amazon aqui. O nível de formalidade é completamente diferente, é muito mais baixo, ele pode se vestir de uma forma um pouco mais solta, mais leve, mais confortável até para conseguir dirigir, pilotar a moto, não é verdade? Então, nós temos aí níveis de formalidade diferentes dentro da mesma empresa, mas cada empresa tem o seu DNA. E a Amazon, por exemplo, é uma empresa muito acessível, uma empresa que traz esse lado um pouco mais casual, esse lado um pouco mais solto, mais despretensioso, acessível, e o nível de formalidade, em sua grande maioria, é bem baixo. Agora pense na Nike. A Nike é uma empresa focada em vestimentas e artigos de esporte. Logo, o que é mais óbvio, uma empresa mais casual do que a Amazon não há. Então, dificilmente você vai ver, ainda que seja no maior nível executivo, dificilmente você vai ver pessoas engravatadas até o pescoço. Você não vai ver pessoas andando ali de terno e gravata dentro da loja. Os rapazes, as meninas que vão te atender ali, se você entrar em uma loja da Nike para comprar o seu traje aí,
para fazer o seu exercício físico, você vai encontrar os rapazes e as moças vestidos com roupas casuais e todas da Nike. Então, um tênis da Nike, uma calça jogger um pouco mais larguinho, uma jaqueta bomber, uma t-shirt com algo escrito Just Do It. Talvez, então você vai encontrar pessoas com um nível de formalidade muito mais baixo. E isso tem muito a ver com o DNA da marca. E isso precisa ser levado em consideração. Então, se você vai para uma entrevista de emprego, para ser um atendente, para ser uma pessoa ali, um promoter de vendas da Nike, não vá vestido de Adidas. Pelo amor de Deus, não faça isso. Vá vestido de Nike. Thaís, não tenho Nike. Vá com uma peça que não tenha nenhuma logo aparente. Então, uma calça jeans, uma t-shirt ali bem básica, coloque alguns acessórios, um tênis que não tenha marca aparente, ok? Então, com uma sapatilha, para que não apareça ali a marca rival. Isso pega muito mal, isso precisa ser levado em consideração. Então, tome muito cuidado. Thaís, mas como eu vou descobrir o nível de formalidade da empresa ou do cargo que eu estou me candidatando? É muito simples e é mais fácil do que você imagina. Basta observar. Algo que tem sido muito difícil fazer hoje em dia, porque as pessoas estão muito aceleradas, elas querem tudo rápido. Só que as grandes coisas da vida precisam ter paciência. A gente precisa ter paciência, precisa ter calma e treinar o nosso lado ali de observador, de observadora. Então, observe, se você está se candidatando a uma vaga específica, analise como as pessoas, como eu já disse, nivele por cima, como as pessoas daquele cargo se vestiriam. Então, você vai ser um analista de marketing. Observe como os analistas de marketing, é claro, as pessoas bem vestidas daquele ramo, se vestem. Se você é uma pessoa que está se candidatando a ser uma atendente de supermercado, analise como uma atendente de supermercado que trabalha, assim, da melhor forma possível, que tem apreço pela sua imagem, carinho, zelo pela sua imagem, se vestiria. Ainda que o nível de formalidade seja baixo nesses tipos de empregos, você precisa estar apresentável e impecável. Então, não é porque você está vestindo uma calça jeans e uma t-shirt que você vai estar completamente jogada. Então, um coque, geralmente elas usam coque, ou então um rabo de cavalo, né? Bem alinhado, bem ajustado, seu cabelo lavado, cheiroso, uma maquiagem leve, em sua grande maioria, isso daqui independentemente do tipo de cargo, a maquiagem precisa ser leve. Ah, Thaís, mas o nível de formalidade é o de gala. Não importa, você não está em um evento de gala, você está indo para uma entrevista de um emprego que tem um nível de formalidade em gala. Então, você precisa trazer uma maquiagem bem leve, sutil, delicada, ok? Às vezes você pode até usar levemente ali no batom, mas nada muito espalhafatoso, porque o que nós queremos que chame a atenção nesse momento é o seu know-how, é o seu conhecimento, é aquilo que você tem por dentro, não a sua embalagem. Ela vai contar? Sim, muito, mas a gente não quer tirar o foco do teu conhecimento com a sua maquiagem, com uma maquiagem muito forte. Então vai com uma maquiagem bem leve, como essa que eu estou utilizando aqui hoje, um batom levemente assim, trazendo um pouco de cor, trazendo aquela cara de saúde, o cabelo bem alinhado, alguns acessórios, algo bem delicado que não chame muita atenção, a roupa vestida, né? Você precisa estar vestida de acordo com aquele nível de formalidade e, acima de tudo, mostrar aquilo que você tem por dentro, né? O conhecimento que você tem, aquilo que você tanto trabalhou aí ao longo de meses, às vezes até anos, para conseguir chegar naquele cargo. Então, vista-se de acordo com o cargo que você está pretendendo ou então um leve nível acima. E quando eu falo leve, é leve mesmo, porque senão a gente acaba aí pulando de um nível de formalidade para o outro muito rápido. E não é isso que nós queremos. Nós temos aí nuances entre esses três níveis, ok? Então, se por acaso você não sabe muito bem como se vestir, você não tem muita ideia de qual seria exatamente o nível de formalidade, puxa um pouquinho para cima. Então, você acha que é um nível formal. Puxa levemente ali, não chega ao traje de gala, mas ele chega levemente ali próximo ao traje de gala, para que você consiga ter a certeza de que você estará bem vestida para aquele cargo determinado. Da mesma forma, um nível casual, por exemplo, você puxa um pouquinho acima, então você não vai de legging, ok? Como eu já disse anteriormente, você não pode estar tão casual acima. Esse nível de casualidade bem baixo, a gente utiliza dentro da nossa casa, ok? Para uma entrevista de emprego não pega bem. Então, nada de camisa de time,
tá? Nada de coisas, frases muito diferentes, frases que tragam algum tipo de desconforto, imagens na camisa que tenham uma caveira, por exemplo, algum símbolo, né, que deixa ali algo um pouco estranho, que a pessoa não fica muito confortável, então ela não sabe nem o que significa. Então prefira partes de cima lisas, partes de baixo sem rasgos, sem furos, nada muito destroyed, ok? Que a gente consegue aí trazer uma comunicação visual casual e ainda assim refinada e elevada para aquele cargo que você está se propondo. Você não vai vestida de salto, tá? Para um emprego que seja formal. Espera-se que você vá de mocassim, de tênis, que é um sapato super casual. Você pode incrementar aí com sapatilhas, rasteirinha jamais, de forma alguma, a não ser que você esteja se candidatando para ser uma massoterapeuta na praia, tá? Tem um bangalô ali na praia e você vai ser uma massoterapeuta, né? Eu acho difícil você ter, assim, um nível de formalidade tão baixo assim. A grande maioria das pessoas tem um nível casual e para cima formal. Dificilmente é muito casual assim, mas existe. Então, se você vai ser uma massoterapeuta aí, ok, vai de rasteirinha com uma saia bem fluida, mas isso é a exceção. Outro ponto muito importante: o básico bem feito. Os detalhes fazem toda a diferença. E o que seria o básico bem feito, Thaís? Exatamente o básico. Então, um cabelo lavado. Ah, Thaís, mas isso é óbvio. Acredite, a gente precisa dizer o óbvio, porque há pouco tempo atrás nós tivemos aí uma cartilha lançada por um banco dizendo que os funcionários tinham que lavar o cabelo e passar a roupa. Então, consegue perceber que o óbvio às vezes não é tão óbvio para algumas pessoas. Então, sim, lave o seu cabelo. Se você finaliza o cabelo, finalize. Então, faça ali os cachos, ou então passe o babyliss, ou então passe a chapinha, o secador, seja lá o que for. Mas não vá com o cabelo molhado de banho. Ok? Acabei de sair do banho, dei uma secadinha ali e saí com o cabelo molhado. Pelo amor de Deus, não me faça isso. Isso não passa uma imagem refinada e alinhada. Se essa é a comunicação visual que você quer passar no seu dia a dia, trazer um ar um pouco mais despretensioso, ok, mas nós estamos falando de uma entrevista de emprego, um local em que você precisa causar uma boa impressão, independentemente do nível de formalidade. Então, o cabelo lavado e finalizado, ok? Sempre lembre-se disso. Bem penteado. Se você vai pegar de uma moto ali para chegar nessa entrevista, esteja ciente de que você vai precisar ter alguns minutos ali dentro do elevador, do banheiro, para conseguir alinhar ali o cabelo novamente, depois que tirar o capacete. Ok? Então você vê aqui que eu tô falando de aspectos da vida comum, ok? Da vida real de mulheres que realmente estão aí tentando se inserir no mercado de trabalho. As suas unhas, Thaís, eu tô quebrada, eu estou justamente procurando um emprego porque eu tô sem grana. Não vou ter como ir fazer uma unha de acrigel, não vou ter como ir pro salão. Não tem problema nenhum. As suas unhas podem estar iguais às minhas. Ó, não sei se vai dar pra ver aí, a minha unha não é pintada. Eu passei apenas uma basezinha, limpei, tirei ali as pontinhas soltas, né? Passei um hidratante ali na cutícula e limpei, né? Cortei, lixei. Isso é o básico bem feito. Então, ainda que a sua unha não esteja pintada, isso vai ser apenas um detalhe, porque o observador, ele quer ver se você tem apreço, carinho, zelo, cuidado com a sua própria imagem. E uma pessoa que tem uma unha cortada, lixada, limpa, com uma leve basezinha e a cutícula não tá ali gritando, já mostra que essa pessoa tem um carinho por si só. E isso é muito mais importante em cargos que trabalham com comida. Então, se por acaso você está se candidatando a ser uma cozinheira, uma ajudante de cozinha, uma chefe, pelo amor de Deus, higiene é fundamental para esse tipo de cargo. Dificilmente alguém vai contratar uma cozinheira que está com o cabelo todo encebado, com uma unha completamente, uma quebrada, uma grande, uma pequena, com sujeira ali por baixo. Isso não vai funcionar, porque o mínimo exigido para esse tipo de trabalho é higiene. Você lida com a saúde de milhares de pessoas. Não é verdade? Você cozinha para essas pessoas. Então, por favor, as unhas bem alinhadas, ainda que não estejam pintadas. E é melhor que a sua unha não esteja pintada do que ela esteja pintada toda descascada, com pedaço do esmalte faltando. Isso é muito feio. É melhor que você vá sem esmalte
algum. Então, a sua roupa passada, não é porque você está de t-shirt e calça jeans que você vai toda maltrapilha. Então, vai de calça jeans, ok, mas que ela esteja passada, que a barra esteja dobrada, não tenha tecido ali sobrando, aquele monte, aquele bololô de tecido. Vocês percebem que cada detalhe faz diferença, é o que vai diferenciar você dos outros candidatos, dos concorrentes que estão ali tentando a mesma vaga que você. E às vezes é por um pequeno detalhe como esse que a gente perde a vaga. E aí você deve estar olhando para os céus e dizendo: oh meu Deus, mas isso é muito injusto. Ah, mas eu não deveria ser julgada por aquilo que eu visto, mas sim por aquilo que eu sei, por aquilo que eu aprendi, pelo profissional que eu sou, Thaís. E sim, eu concordo com você, mas infelizmente no mundo real não é assim. Esse daí é o mundo da Alice no País das Maravilhas, ok? No mundo real, as pessoas te julgam pela capa. Infelizmente, mas você pode sentar e chorar, ou você pode utilizar essa ferramenta, esse fato ao seu favor. Outro aspecto que as pessoas não prestam atenção e deixam passar batido, que é muito importante também. O seu calçado precisa estar limpo. Como assim, Thaís? Isso é meio óbvio, mas existem pessoas que não levam esse aspecto em consideração e isso faz total diferença na sua comunicação visual. Então, você foi lá e decidiu utilizar um tênis branco, por exemplo. Thaís, o nível de formalidade é baixo, mas eu escolhi um tênis branco. Você disse em outros vídeos que é casual, mas ao mesmo tempo ele traz versatilidade. Eu tenho um no meu guarda-roupas e decidi ir com ele. Ok, esse tênis precisa estar branco. Ele não pode estar branco amarelado, branco acinzentado, marrom, preto, cinza. Pelo amor de Deus, ele precisa estar branco. Se o tênis é branco, ele precisa estar branco. E o que isso quer dizer? Que ele precisa estar limpo. Então vá com um calçado limpo. Ah, Thaís, mas está chovendo. Dá o seu jeito e bota uma galocha, bota qualquer coisa que possa tampar ali aquele calçado para que quando você chegue naquela entrevista, você esteja impecável. Ainda que você tenha que sair adiantadamente de casa, ok? Ainda que você tenha que arrumar ali alguma estratégia, bolar algo para que você consiga chegar muito bem alinhada. Ah, Thaís, como que eu vou fazer isso? Não sei. Dá o seu jeito, mas faça o máximo possível para conseguir chegar o mais alinhada possível nessa reunião, porque isso vai ser um dos pontos mais importantes da sua vida. A minha dica é: vá no clássico. Como assim, Thaís? Ao invés de ir com uma camisa, com uma estamparia, com um desenho, com algo ali que chame atenção, vá com uma camisa lisa. Pode ser uma camisa social, dependendo do nível de formalidade, pode ser uma t-shirt, pode ser uma gola polo como essa que eu estou utilizando, mas que ela seja lisa, sem detalhes, sem nenhum tipo de estamparia, porque isso chama a atenção, isso tira a atenção da pessoa que está te entrevistando ali de você e passa para a tua vestimenta. Não é isso que nós queremos, ok? Não de uma forma negativa, nós queremos que isso seja feito de uma forma positiva. Então prefira camisas, saias, calças que sejam lisas, em uma tonalidade só. Ou então em uma padronagem, em uma estamparia clássica, como listras, por exemplo, ok? Isso vai trazer um ar um pouco mais clássico, ainda que a comunicação visual seja um pouco mais casual. Outra coisa, bermudas, calças, ou seja lá o que for que você vai utilizar, não podem ter rasgos. Evite os rasgos, ok? Isso faz toda a diferença também. Então, Thaís, eu não tenho uma calça sem rasgos, eu só tenho calça com rasgos. É o meu estilo, eu tenho um estilo mais street. Procura com alguém emprestado. Eu tenho certeza que você tem uma prima, uma irmã, uma tia, alguém aí que seja sua amiga, que você consegue aí pedir emprestado uma calça, uma saia, ou então algum tipo de vestimenta que, ainda que você não tenha no seu guarda-roupas, você consegue pegar emprestado. É uma vez só, ok? Então, por favor, faça esse esforço, dá o seu jeito aí para conseguir ir bem alinhada para essa entrevista. Outro detalhe muito importante, principalmente para nós que somos mulheres, ok? Não mostre demais. Então,
Nada de decotes muito profundos, isso pega muito mal, isso pode tirar o foco do entrevistador, se ele for homem principalmente, né? Ele vai ficar focando ali, né, nas suas partes, né, íntimas e vai esquecer de prestar atenção naquilo que você está falando. Então nós não queremos chamar a atenção para coisas que tirem o foco daquilo que nós temos por dentro, do nosso conhecimento, do profissional que somos. Então evite decotes muito profundos, cropped, peças cropped que mostrem muito o seu corpo. Evite regatinhas, blusinhas muito cavadas, com alcinha. Prefira alças um pouco mais fechadas, ok? Vestimentas que tragam um pouco mais de formalidade, ainda que elas sejam informais como uma t-shirt, por exemplo. Mas ainda que uma t-shirt ela seja casual, ela tem geralmente a gola redonda, a gola canoa, então a gola V, e ela tem a manga. Então ainda que ela seja casual, ela não é tão casual quanto um cropped de alcinha, por exemplo. Vocês conseguem perceber a diferença? Então, muito cuidado, porque a gente não quer tirar o foco da nossa fala para aquilo que nós estamos vestindo negativamente, ok? Não tem problema nenhum utilizar decote, só existem momentos e momentos para utilizá-lo, tá? A gente consegue utilizar um decote mais profundo, trazendo um estilo um pouco mais sensual? Sim, Thaís, é super válido, ok? Mas não nesse momento. Tá? Para esse momento, ele não funciona da melhor forma. Na verdade, ele tem um impacto negativo na sua imagem, ok? No âmbito de trabalho, eu sugiro que você não faça isso. Cuidado também com transparências. Então, se você quer ir com uma camisa branca, cuidado, tá? Avalie se você tem um sutiã adequado para utilizar com essa peça, para que não fique algo desconfortável, para que você não se sinta vulnerável nessa entrevista, independentemente se vai ser um homem ou uma mulher que vai te entrevistar. Muito cuidado, porque também não pega bem você estar com uma roupa ali transparente, né? Com transparências que não são adequadas, transparências que não são propositais. E ainda que elas sejam propositais, eu sugiro que você não utilize peças com transparência para esse momento de entrevista de emprego. Outro aspecto que também precisa ser levado em consideração, a finalização do seu look. Então você precisa trazer acessórios para elevar a sua comunicação visual. Então traga relógios, pulseiras, anéis, colares, brincos que tragam aí um pouco mais de informação. Que a pessoa olhe para você e pense, nossa, ela pensou no que ela iria vestir, ela tomou cuidado ali com a imagem dela, ela prestou atenção ali nos detalhes, colocou um anel, colocou um brinco, ela não levantou da cama hoje de qualquer maneira, colocou a primeira roupa que ela viu e saiu e veio para cá fazer a entrevista. Não. Essa mulher, ela acordou, ela pensou, ela planejou a roupa dela no dia anterior, ela passou, ela se preparou para esse momento, ela não veio aqui do nada. Ela se preparou para estar aqui e se vestiu da forma que estava ali ao alcance dela, né? A melhor forma que estava ao alcance dela. Essa é a imagem que você precisa passar. Outros aspectos agora que fogem da vestimenta, mas tem tudo a ver com comunicação, que é o que a gente sempre fala aqui no canal. Chegue antecipadamente. Vocês podem achar que isso não faz diferença, mas faz muita diferença, principalmente hoje em dia, onde as pessoas não estão nem aí pro que elas fazem, principalmente a geração mais nova, né, a geração aí, a Gen Z, eles, na grande maioria, não estão nem aí pro que as pessoas pensam deles, e isso é, assim, problemático em muitos momentos. Então, a pessoa que tem responsabilidade, que chega antecipadamente, que tem palavra, comprometimento, caráter, se destaca. Tenha certeza disso. Então, chegue antecipadamente. Então, se a entrevista foi marcada para as 9 horas da manhã, 8h20, 8h30, no máximo, você estará lá. Ah, Thaís, mas o portão vai estar fechado. Não importa. Fique do lado de fora esperando. E quando o entrevistador chegar, ele vai ver que você chegou antes dele, tá? Isso é agradável. Isso é uma comunicação visual bem assertiva, que não tem só a ver com aquilo que você veste, mas também com o seu comportamento, ok? Muitas das vezes o nosso comportamento ele vai dizer muito mais do que a nossa vestimenta. Uma coisa anula a outra? É claro que não. Nós precisamos ter comportamento e vestimento e conteúdo também. Você precisa ser um bom profissional também. Mas nós não podemos negar que nós julgamos
julgamos um livro pela capa e não só pela capa, pela história do livro também. Então, uma boa comunicação visual, ela aborda todos os aspectos, tanto o comportamento, quanto a vestimenta, quanto a postura, quanto o conteúdo que essa pessoa tem. Então, sim, chegue antecipadamente, isso vai fazer total diferença. Outra coisa, se comunique bem, com clareza, com calma, ninguém está correndo. Aquele momento é o seu momento de brilhar e demonstre interesse na empresa, no seu cargo, naquilo que você vai fazer. Não há nada mais feio do que a pessoa que chega e fala: quanto que eu vou ganhar? Não é isso, tá? Então, um entrevistador, ele não quer saber se você está preocupada ou não com o quanto você vai ganhar. Você vai ganhar o seu salário ali, você tem que ganhar. Vai chegar o momento certo de fazer essa pergunta, ou às vezes você nem vai precisar perguntar, já tem ali na candidatura da vaga o valor que vai ganhar, né? Como que vai funcionar. Esteja ciente de que o entrevistador, quando você for chamada para a entrevista, e você será, tá? Se você seguir todas essas dicas, ele já vai passar todas as informações que são necessárias para você. No momento da entrevista de emprego, não é hora de perguntar sobre isso, ok? Você pode depois, se for chamada, perguntar sobre esses aspectos, já que você já foi selecionada. Então, você pode se dar ao luxo de perguntar. Mas você nem sabe se você vai ser chamada ainda. Então, não perca o seu tempo fazendo perguntas irrelevantes nesse momento. Fale sobre aquilo que você pode somar na empresa. Eles querem saber o que você pode trazer de benefício para a empresa, o conhecimento que você tem, é o seu momento de brilhar. Não perca esse momento de brilho que você vai ter perguntando coisas irrelevantes, tá? Que você vai saber depois, se você for chamada, se te telefonarem, mandarem um WhatsApp e falar: olha, você conseguiu, a vaga é sua. Você vai conseguir perguntar e você vai falar: olha, mas o salário não está alinhado com aquilo que eu queria, então eu rejeito a vaga, ok? Então, perceba que há momentos que você consegue fazer esse tipo de pergunta e não é na hora da entrevista de emprego, ok? Outro aspecto muito importante, saiba se posicionar, saiba se colocar, tenha postura. Então, o que você fala é muito importante, não fale besteira, piadinhas de mau gosto, para quebrar o gelo, para achar que vai fazer alguma diferença. Por favor, não faça isso. É melhor ficar calada no silêncio constrangedor do que falar besteira, ok? Então, se posicione da melhor forma possível. Tenha postura, ombros abertos, confiança, as mãos aqui no colo, as pernas dobradas, ou então uma perna atrás da outra ali, que a gente faz assim, uma perna apoiada no chão e a outra a gente coloca ali por trás, ok? Coloca as mãos aqui sobre o colo, não encoste na cadeira, ele não se joga como se você estivesse em casa. Sempre fique posturada, ok? No seu local ali, com a coluna ereta, para que você preste atenção no que a pessoa está falando, não cruze os braços sempre abertos, ou então aqui meio fechados, que você fique com essa área aqui do seu rosto, do seu colo, à mostra, em evidência, mostrando que você está interessada no que a pessoa está falando, ok? Então, todos esses aspectos são muito importantes para que você consiga aí, de fato, a sua vaga de emprego. E por último, mas não menos importante, sorria! Nada melhor para quebrar o gelo do que um bom sorriso. E esse sorriso precisa te acompanhar em todos os momentos. Então, você já está sendo avaliado desde o momento em que você passa pela recepção da empresa, ok? Então, tem câmeras de segurança te olhando, tem pessoas te observando até quando você acha que não está sendo observada. Então, bom dia ao porteiro, à recepcionista, às pessoas que estão te conduzindo ali durante aquela dinâmica. Seja gentil, seja uma pessoa agradável e sorria em todos os momentos. Não fique dando gargalhada, louco. Não, pelo amor de Deus. Ok? Não é assim que funciona. Mas tenha um sorriso, ainda que seja um sorriso um pouco mais tímido. Ali você consegue mostrar que você está agradecida, que você está feliz de estar naquele local, de estar ali tendo a oportunidade de conseguir disputar aquela vaga, ok? Não passe a impressão de que você não está nem aí para o que está acontecendo ali.
Isso não é bacana. E eu espero que um desses 3 looks que eu montei aqui ao longo do vídeo para vocês, com os 3 níveis diferentes aí de formalidade, tenham te ajudado, que você tenha uma luz aí na hora de se vestir. Se você quiser reproduzir algum deles, pode ter certeza de que eles vão passar a imagem que você efetivamente é, cada um dentro do seu próprio nível de formalidade, ok? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e comenta aqui embaixo se vocês querem que eu traga um vídeo trazendo inspirações de looks com uniforme. Eu pensei nessa ideia agora e eu acredito que seria bem bacana aí, porque tem muitas mulheres que trabalham uniformizadas ou então fardadas e não sabem como refinar a sua imagem aí dentro do seu trabalho, porque às vezes fica difícil ali com o uniforme expressar o seu estilo, né, através da sua vestimenta. Afinal de contas, você não pode escolher a vestimenta que você quer vestir, né? Então, se vocês quiserem, eu consigo trazer aí um vídeo trazendo inspirações de looks para quem utiliza uniforme, para quem utiliza farda. Se vocês quiserem, comenta bastante aqui nos comentários, tá? Curte aí os comentários da galera que comentaram aqui, porque se vocês comentarem bastante, eu consigo trazer esse tema de vídeo aí para ajudar as mulheres que trabalham fardadas, que trabalham aí com uniforme. E se você vai realizar uma entrevista de emprego muito em breve, eu te desejo todo o sucesso do mundo. Coloque todas as dicas que eu te dei aqui nesse vídeo em prática, que eu acho impossível você não conseguir essa vaga, ok? Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.